O advogado da Jojo Todinho celebrou a vitória da cantora em um processo judicial. A decisão foi favorável a Jojo, que havia sido alvo de ataques e acusações nas redes sociais. Para a defesa, Jojo teria cumprido a lei. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão, no Meteoro. Você quer me dizer. Você tá me dizendo então que a defesa gramatical funcionou? É isso? Não Não? sobre, pelo menos não. Não foi sobre esse caso judicial. E que bom, né, que não foi sobre esse caso judicial. Vamos lembrar quais são. A Jojo já tem vários processos aí nas costas. Esse processo fala sobre outra acusação que a Jojo Todinho conseguiu uma vitória aí, um triunfo na justiça. E é o seguinte, neste caso, eu vou te pedir para Sofia, por favor, para colocar a matéria da Metrópolis, da Fábia Oliveira, fala, né, que a influenciadora conseguiu um processo no qual ela foi denunciada por publicidade enganosa e abusiva envolvendo casas de apostas. Responsável pela defesa da famosa, o advogado José Estevão detalhou o caso e celebrou essa conquista, essa vitória que eles tiveram na justiça. E ele fala que essa decisão fortalece a liberdade de expressão. Eu tenho muito medo do que é liberdade de expressão para essa galera. A matéria aqui explica que, para quem não lembra, né, a juíza responsável acatou o pedido feito pelo Ministério Público e determinou o arquivamento da ação contra a Jojo Todinho. A Jojo Todinho, ela é uma das influenciadoras aí de casa de apostas. Não lembro agora, a empresa, eu vou até confirmar para trazer aqui, ela ainda tem lá no perfil dela uma empresa que ela anuncia, sim, não é só a Virgínia Fonseca, está longe de ser uma exclusividade de uma pessoa. E a Jojo Todinho havia sido alvo de uma denúncia anônima que apontava que ela fazia propaganda ilícita de jogos de azar e estaria colocando seus seguidores em risco. Foi naquele período que muita gente começou a ser denunciada por causa da CPI das bets. Em sua manifestação, o Ministério Público apontou que a empresa Esportes da Sorte, que é a empresa que a Jojo ainda faz ainda possui contrato, da qual Jojo é garota propaganda, está autorizada a operar em território nacional e não pode ser incluída em jogos de azar. Assim, a decisão diz que a conclusão diz que as condutas da influenciadora não foram criminosas e por isso, solicitou o arquivamento da denúncia. O pedido foi acatado pelo judiciário. Claro, né, não só o advogado que celebrou essa vitória, também fala que todas as ações estavam na conformidade com a legislação e alinhadas às normas do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR. E, de fato, hoje está realmente, Sofia, porque a gente teve aí nos últimos anos algumas modificações das regulamentações. Eu vou dar um exemplo, para quem não lembra, a gente teve, por exemplo, a Virgínia Fonseca utilizando as filhas dela para fazer uma foto junto com seu companheiro, ex-companheiro, pai dessas crianças, e anunciar ali uma bet, né, uma empresa de jogos de azar. Na época, isso era permitido, não é mais. Então, por exemplo, se a gente for utilizar o mesmo paralelo, a Virgínia, ela não desacatou nenhuma regra, ela não pode ser processada, mas o que é legal não necessariamente é moral. Eu acho que isso é importante, tá? A gente precisa entender que, eu acho que qualquer tipo de anúncio, Sofia, mesmo que você coloque lá, é apenas para pessoas de 18 anos, jogue com responsabilidade, beba com moderação. Gente, uma das principais mortes no Brasil são de pessoas que, infelizmente, ingerem bebidas alcoólicas e atropelam outras, causam acidente. E aí, as vítimas são tanto para si quanto outras pessoas. A gente tem grandes problemas, ainda que todas as propagandas de cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica tenham beba com moderação. Então, não basta dizer, tenham cuidado, joguem com consciência, para a pessoa ter plena autorregulamentação, Sofia. Então, a Jojo ela teve essa vitória aí na justiça, não foi sobre o caso contra o PT. E aí a gente já fez um post sobre isso. Para quem não lembra, a Jojo ela foi processada pelo PT porque ela chegou a dizer em um programa, um podcast, o podcast do pessoal
Gente, esqueci o nome do grupo. Poder Paralelo, se eu não me engano. Foi Poder Paralelo? Acho que Brasil Brasil Paralelo, o Paralelo? nome. Brasil Paralelo. Isso, é o podcast do pessoal do Brasil Paralelo. E aí ela chegou no podcast e disse que tinha sido chamada para o Lula para receber milhões. Na verdade, perdão, não foi pelo Lula. Foi por alguém do PT que ela recusou um valor milionário para fazer campanha para o Lula. E ainda disse que outras pessoas que fizeram campanha para o presidente, no caso presidenciável na época, e foi eleito, estavam ali ganhando dinheiro, mas ela não conseguiu provar. A gente mostrou a vergonha do que foi essa defesa, que eles tentam dizer que o PT não teve interpretação de texto. A defesa da Jojo fala sobre isso. Mas aí, Sofia, a gente tem uma outra questão. Vou te pedir para trazer a matéria do UOL. Porque minha mãe costuma ter uma frase que é o seguinte: o que fulano fala, a gente não escreve. Que é sobre não confiar na palavra de Do uma Terra? pessoa. Exatamente, a matéria do Terra. Porque a Jojo prometeu, né, que tiraria as músicas dela que falam para a comunidade LGBTQIAPN+, tiraria do streaming. Ela anunciou isso em setembro de 2023, e as músicas ainda estão lá no YouTube, Spotify, e a gente precisa entender uma coisa, né? Por mais que ela fale que vai tirar o Arrasou, olha, entre aspas, o nome da música, tá, gente? Arrasou Viado, das plataformas digitais, a promessa que ela fez. O anúncio da remoção aconteceu em 2024, quando a artista declarou que solicitaria a suspensão da canção dedicada ao público LGBTQIAPN+. Passou mais de um ano e a música continua acessível em serviços como YouTube e Spotify, segundo o portal do Metrópolis, que trouxe essa informação, e quem quiser utilizar, quem quiser ouvir, pode ouvir ainda. A música foi lançada em 2018, foi criada como uma forma de agradecimento ao apoio que a artista recebeu do público no início da sua carreira. E eu acho que vocês lembram que ela fala que eu sou preta de direita, essa música não me representa, sabe? E ela foi, inclusive, chamada que teria uma conduta ali de utilizar a pauta LGBTQIAPN+, como trampolim pela Erika Hilton. Foi algo muito sério. O clipe oficial que está no YouTube acumula mais de 11 milhões de visualizações. Uma verificação nas plataformas digitais confirma que a canção permanece disponível com diversos serviços de streaming sem qualquer sinal de remoção. E aqui, entre aspas, a Jojo fala o seguinte: quando lançou O Que Tiro Foi Esse? Foi uma explosão mundial, sem palavras. Eu fui abençoada por todos, todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. No entanto, ela rejeitou a comunidade, infelizmente. Então, Sophie, não dá para escrever muito do que a Jojo diz, e talvez isso seja em relação ao capitalismo, né? Algumas plataformas podem ser monetizadas e a pessoa recebe o valor que pela visualização daquele produto. Então, alguns artistas acabam não tirando seus vídeos do ar. Não sei se é o caso da Jojo, mas se eu fosse chutar, eu apostaria que tem uma questão financeira, até porque ela tinha declarado que tiraria isso antes da declaração de apoio ao Bolsonaro, né? Sim, gente, ela já fez isso também. Vou te pedir, Sofia, só para trazer um outro vídeo da Jojo Todinho. E eu sei, eu vou pedir desculpas para todo mundo. Eu estou abusando da paciência de vocês, mas só para a gente entender um pouco quem é a Jojo Todinho, por favor. Tem gente que tem síndrome de palhaço, né? Sempre uma graça. Aí a gente vai lá, taca fogo no circo. A gente é grossa, a gente é maluca. Entendeu? Não tem intimidade? Não brinca. Entendeu? Não tem intimidade? Não vem com fala sem noção. Não tem intimidade? Não força intimidade. Entendeu? Porque pra todo palhaço, sempre tem alguém pra tacar fogo no picadeiro. Rapidinho a gente acaba com cococó, kikiki, cococó. Eu, hein? Loucura! Que loucura é essa? Pronto, Sophie. Depois... Tá bom, é só para dizer que eu concordo plenamente com essa fala de Jojo, tá? O que foi isso? Eu simplesmente não entendi. Qual que era o objetivo desse vídeo? É exatamente isso que a Jojo Todinho. Ela lança informações ao ar, algo desconexo, que serve como uma estratégia aí de indireta para alguém, uma briga aleatória.
e ela acaba ganhando visibilidade com isso. É justamente, ela fala que vai tirar um vídeo, mas ela não tira o vídeo porque não é interessante para ela. Ela fala que é uma preta de direita, porque ela sabe que isso é a mesma coisa da barata estar ali chamando um inseticida para exterminá-la. Ela entende. Eu já fui uma pessoa que eu acreditava que a JoJo, ela talvez fosse uma pessoa meio perdida, né, no rolê, no processo, mas depois de tanto tempo, eu acho que seria muita ingenuidade se a gente continuasse acreditando que ela não sabe o que ela faz, e ela sabe o que ela faz, gente. Infelizmente, é um desserviço. E agora eu adorei que o Arthur comentou aqui no chat, eu vou colocar que ela aprendeu com o Carluxo, é muito estranho, mas de fato, nexo nesses comentários dela e no texto do Carluxo não tem mesmo, né? Então, é isso, Sophie. Que triste, né? Essa vitória na justiça. A gente vai continuar acompanhando o caso do PT para ver o que, é que vai sair daquela defesa fantástica que virou meme. É, porque a hora que falou que a JoJo ganhou um processo, eu imediatamente pensei naquilo. Tanto é que eu já pensei, ué, que? Ela ganhou? Pra quem não sabe do que gente, vejam, só vejam a defesa, sabe? Ah, não, ela não acusou ninguém em específico, ela só falou que ofereceram. Que qualquer um no contexto sabe que tava falando do PT, era óbvio. Mas enfim, menos mal que não foi aquele processo, porque eu já ia desacreditar da justiça brasileira. Não Pois é, Sophie. que o pessoal ficar Eu fazendo vou só. propaganda de bet seja bom, mas aí a questão é a lei que tá errada, não a decisão da justiça necessariamente. Infelizmente, Sophie, eu mandei aqui no chat privado, vou te pedir para colocar nos comentários desse vídeo. Quem quiser ir lá assistir o outro da defesa da JoJo, fiquem à vontade. É divertido, eu prometo. É bem divertido, é bem satisfatório, porque virou meme. Exato. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Dai. Rapidinho. Ah, tá, perfeito. Perfeito. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.